Então aqui também a minha homenagem ao nosso general Alfredo Stroessner. Alguns dias atrás, o Bolsonaro esteve na fronteira do Paraguai para nomear as novas autoridades da Itaipu. E junto com ele estava o atual presidente do Paraguai. E no discurso do Bolsonaro ele prestou homenagem ao antigo ditador do Paraguai, o Alfredo Stroessner, que foi o ditador do Paraguai entre 54 e 89. E o que se sabe é que esse Alfredo Stroessner era um sádico, era um pedófilo em série, um abusador de crianças, que ao longo de seus mais de 30 anos de ditadura estuprou mais de 1.600 meninas. Era um cara sádico, de fato. Se você olha aqui o histórico desse ditador, o cara era realmente um sádico. Eu vou deixar para vocês um link aqui da revista Época contando os crimes desse Alfredo Stroessner, do ditador que o Bolsonaro homenageou. O mesmo Bolsonaro que já homenageou torturador brasileiro, que já prestou homenagem à ditadura militar no Brasil também. Ou seja, esse vínculo do Bolsonaro com o autoritarismo não é de hoje. Ele tem esse histórico também de prestar reverência a autoritarismo, a ditadores, à ditadura, à tortura, à repressão. Ou seja, não é novidade, não é novidade. O que é impressionante, de fato, não é que o Bolsonaro preste reverência ao ditador, porque isso aí, como eu disse, é conhecido, mas sim que ele critique ditaduras, como do Maduro, por exemplo, que ele quer derrubar, junto com os Estados Unidos. Vou falar bem claro aqui com vocês, gente. Os governos do mundo inteiro, aqui eu falo dos Estados Unidos, aqui eu falo do Brasil, aqui eu falo da Europa, via de regra eles não têm problemas com ditaduras, não. O problema, de fato, é se a ditadura é aliada desse país ou não. Se a ditadura compartilha dos ideais, do viés ideológico daquele país ou não. Ou seja, o Bolsonaro e o Trump querem derrubar o Maduro, não é porque ele é um ditador, não é porque ele viola direitos humanos, não é porque ele é brutal, não é porque ele massacra a população dele, mas é porque ele não compartilha dos ideais do Trump e do Bolsonaro. Se é para homenagear um ditador com o mesmo viés ideológico, como Stroessner, por exemplo, do Paraguai, ou como Pinochet, aí não tem problema. Aí o Bolsonaro elogia, porque são conservadores, porque são ditadores, brutais, sádicos, torturadores, que violam direitos humanos, que estupram meninas, mas tudo bem porque são cristãos conservadores. Aí pode. Aí tudo bem. Um ditador bárbaro, um ditador brutal, conservador e cristão pode. Um ditador de esquerda, comunista não pode. O problema não é a ditadura, o problema é quem está lá. Qual é o viés ideológico dessas pessoas? E aqui você tem um presidente, o Bolsonaro, que diz que ia governar sem viés ideológico. E a gente sabe que isso não existe primeiro, né? Isso não existe. Na verdade, a campanha dele foi toda ideológica. Esse discurso que ele fez na Itaipu ali, ele fala na esquerda nunca mais. Ou seja, tudo que ele fala, ele abre a boca, é um discurso ideológico. Homenagear um ditador estuprador de meninas no Paraguai é altamente ideológico. É totalmente ideológico. Isso demonstra o que o Bolsonaro pensa. Essa semana saiu um artigo no The Guardian de um jornalista norte-americano falando sobre o Trump. É porque essa semana o antigo advogado do Trump, que é o Michael Cohen, prestou um depoimento na Câmara dos Estados Unidos sobre o Trump. E ele disse lá, o Trump é racista, o Trump é um enganador, é um trapaceiro, é machista. Ele disse um monte de coisas do Trump, que nós sabemos já. Porque você tem áudios do Trump falando essas coisas. Você tem ex-funcionários do Trump que revelam essas coisas. E o que o jornalista fala é que quem votou no Trump ou sabia disso e concordava com isso, ou fingiu que não sabia e votou mesmo assim. E com o Bolsonaro é a mesma coisa. Quem votou no Bolsonaro sabia que o Bolsonaro apoia a tortura, apoia a ditadura, apoia o autoritarismo, apoia a repressão, apoia a violência, apoia milicianos, apoia esquadrões da morte. Quem votou nele sabia disso. Ou fingiu que não sabia, ou fingiu que não estava ouvindo essas coisas que ele dizia. Quem votou no Bolsonaro também não tem problema com ditadura. Também não está escandalizada com a ditadura do Maduro, ou com a repressão na Venezuela, ou com a pobreza dos venezuelanos. As pessoas não estão nem aí para a Venezuela. Elas não se importam com ditadura. Porque elas votaram num candidato que frequentemente disse isso, elogiando o regime militar no Brasil, e agora você tem essa fala dele aí, elogiando um pedófilo estuprador de meninas. Ou seja, quem votou no Bolsonaro não tem problema nenhum com ditador, com ditadura, com violência, com tortura, não tem problema. A questão que está por trás de tudo isso é ideológica. É se o ditador defende cristianismo, o estuprador
de meninas defende cristianismo ou se o estuprador de meninas não defende cristianismo. Então essa que é a diferença. Depende do viés ideológico dele. Principalmente porque o Bolsonaro é alguém que durante toda a carreira dele criticou de maneira implacável os direitos humanos. Ou seja, alguém que não se importa com os direitos humanos. Alguém que não se importa com a vida humana. Alguém que não se importa com oponentes políticos. Esse elogio dele ao Alfredo Stroessner é mais um para a coleção de bizarrices do Bolsonaro. Inclusive um detalhe que eu não mencionei aqui, o Alfredo Stroessner foi um que deu passaporte paraguaio para nazistas, para receber nazistas no país. O Mengele, que era o doutor conhecido como Anjo da Morte de Auschwitz, que era um médico que fazia experimentos com crianças, experimentos bizarros, sem anestesia, costurava gêmeos um no outro, fazia coisas bizarras, sabe, medonhas, coisas de filme de terror mesmo. Foi recebido pelo Stroessner, recebeu um passaporte paraguaio e foi lá para o Paraguai. O que aconteceu no Brasil agora, gente, nessa última eleição, foi que o povo brasileiro optou votar num psicopata, numa família de psicopatas. E quem acredita em Deus, de fato, reze para Deus proteger vocês.